Olá, meus queridos! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo sobre 7 princípios herméticos que regem nosso universo. E hoje vamos falar da última lei, do último princípio do livro O Caibalho, que é o princípio de gênero, que é o masculino e o feminino, né? Vou começar pedindo para você, se você não é inscrito no meu canal ainda, para você se inscrever e você ativar o sininho para você receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal sobre vários assuntos de expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, né? De como trabalhar seus pensamentos, autocriação da realidade. E também para vocês me deixarem seus comentários, o que vocês gostariam de me ver falando aqui, o que vocês estão precisando de ouvir nesse momento histórico que estamos vivendo. Nós sabemos que é muito importante, né, nós ficarmos unidos e falar de coisas que nos levam, né, que nos elevam a nossa consciência. Então, vamos lá para o conteúdo? Eu vou começar lendo uma pequena passagem para vocês sobre o princípio do gênero, né, de gênero. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo. Que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo, ou seja, mulher, homem. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. E aqui ele coloca uma notinha, que é na página 28, né, do livro: geração no plano físico, regeneração no plano mental e criação no plano espiritual. Vamos voltar lá no primeiro vídeo, que é o mentalismo, né? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre como eu vi o princípio do mentalismo operando na reforma do meu banheiro? É uma comparação meio simples para poder falar sobre esse princípio. Mas não dá para explicar o Caibalho em vídeos de 15 e 20 minutos, gente. É um livro pequenininho, mas ele é muito profundo, né? Cada capítulo desse livro é uma expansão de consciência, requer uma meditação, requer reflexões e requer observações na nossa vida de todos os dias, né? E aplicar esses princípios na nossa vida e observá-los operando, esses 7 princípios, esses 7 grandes princípios do universo, é um trabalho, né, que requer tempo, requer dedicação, requer consciência, e quanto mais nós expandimos a nossa consciência, mais nós vamos ver, nós vamos observar que tudo isso está operando em conjunto. Então, assim, no princípio do mentalismo, que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, se você ainda não viu, vai lá e veja, eu falei sobre a ideia que eu tive de renovar meu banheiro, de como surgiu aquela ideia. Então, o que aconteceu? Ali tinha também o princípio de gênero, né? Porque o gênero masculino, ele vai... é o germen, né? É a semente. Você planta a semente, o feminino, ele acolhe aquela semente, né? Aquele germen, e ele começa a trabalhar aquilo, a cogitar aquela ideia. Então, e aperfeiçoando, vai trabalhando, vai se aperfeiçoando, e chega um momento que a ideia está pronta para ser criada. E ela é criada no mundo, no plano espiritual, e depois ela se manifesta no plano físico. Então, toda ideia, quando ela chega no seu plano físico, ela já passou
a semente foi plantada em você, na sua mente, né? A mente, ela é o princípio é o yang, né? Que insere a ideia. O seu subconsciente, ele absorve aquela ideia, ele pega a ideia para ele. É o útero, né? É o útero. E ele vai aperfeiçoando, gerando, alimentando aquilo, até que ela está pronta. Quando ela está pronta, vai para o mundo espiritual. É quando você chega àquele ponto que você fala assim, bom, isso aqui é isso que eu quero, né? Tô pronta para receber isso. E aí você começa a visualizar aquilo já pronto no mundo físico, e chega um momento que o físico, ele obedece, né? Ele obedece às leis. Então, ele não tem escolha, ele vai seguindo, né? Igual o seu corpo, por exemplo, ele te obedece. Só que para você andar para frente, antes de você ir para aquela direção, você pensou que é para lá que você vai. E aí, absorveu a ideia, o seu corpo começa a se mover naquela direção. Ou seja, o físico ele vai obedecendo o que já foi criado lá, né, no mundo, no mental, no espiritual. E aqui no Caibalho também, ele fala, que é uma coisa que é muito interessante, que eu gosto, que ele fala a geração de uma ideia, a formação do germe dessa ideia. A regeneração é o aperfeiçoamento e o crescimento dessa ideia. E a criação é a realização completa da ideia, né? Esse princípio de gênero, gente, eu tenho visto ele operando nesse momento que estamos vivendo. Basta vocês observarem, né, o que está acontecendo aí fora, nesse período, nessa pandemia, né, que está aí mundial. Você pode ver que as pessoas começam, por exemplo, você assiste uma notícia na televisão e aí as pessoas saem, né, jogando, cuspindo no todo mundo, brigando por política. As pessoas saem reagindo de uma forma totalmente inconsciente, né? Nós, né, reagimos de uma forma totalmente inconsciente. E o que aconteceu? No início dessa crise, quando começou, né, as ordens de confinamento, de quarentena aqui no Canadá, no meu caso, por exemplo, o segundo dia, né, que o governo ordenou que ia ter um confinamento, que as pessoas iam ter que ficar em casa, eu comecei a ver as pessoas correndo para o supermercado para comprar papel higiênico. Eu não sei, assim, eu não sabia de onde saiu aquilo. Por que o papel higiênico? Por que estava tendo uma falta, uma escassez de papel higiênico, que todo mundo se desesperou. Gente, uma das minhas clientes foi agredida, porque ela estava no supermercado e ela não sabia da história do papel higiênico ainda, né? Isso foi o início. Ela estava no supermercado e ela foi pegar, né, fazendo o supermercado dela normal, e eu com a listinha lá e tal, e ela foi pegar o papel higiênico, o cara chegou e empurrou ela e pegou o último pacote que estava na prateleira. Ela voltou assim, traumatizada para casa. Voltou traumatizada. E quando ela me contou isso, eu, vindo para casa, passei no supermercado para comprar. Eu lembro que eu queria comprar maçã, meu filho me ligou querendo maçãs, né? Eu entrei no supermercado e sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi correr correr não, né? Andar em direção da prateleira onde estavam os papéis higiênicos para me comprar papel higiênico. E eu não estava precisando de papel higiênico. Então, você pode entender que quando você entende esse princípio, o que eu entendi na minha vida depois e isso eu já estava estudando, eu já estudo Caibalho já há muito tempo, e naquele momento que eu estava diante da prateleira de papel higiênico, eu falei, mas, gente, esse comportamento não me pertence. Por que eu estou aqui comprando papel higiênico? Eu não estou precisando de papel higiênico. Vocês entenderam a importância de ter conhecimento? Vocês entendem que quando você começa a expandir a sua consciência, você deixa de ser pensado, você começa a pensar. E o que mais, assim, me surpreendeu, eu não diria surpreendeu, mas que eu fiquei mais presente ainda que eu estou presente todos os dias, é o quanto nós somos pensados. Você sabia
que a maioria dos seus pensamentos não são seus? As pessoas, por exemplo, alguém coloca uma ideia na sua cabeça, uma dúvida, basta uma dúvida. E você gera aquilo, você aperfeiçoa aquilo. E aí, em volta daquela ideia, você vai criando uma história, tá? E o seu físico vai se comportar no mundo físico. Seu mundo físico, ele vai obedecendo. Então, o que acontece? As pessoas que são muito ciumentas, por exemplo, né? Eu já tive um namorado que era muito ciumento, tá? Foi um período da minha vida horrível, porque não existe coisa pior, gente. Não existe coisa pior no mundo do que você viver com uma pessoa que é ciumenta demais. Que não consegue controlar os ciúmes. É a pior punição, eu acho, que um ser humano pode fazer com o outro, é ele ter ciúmes, é querer possuir o outro. Porque os dois sofrem. Tanto a pessoa que sente o ciúme, quanto a pessoa que tá sendo, né, a pessoa do lado ali. Porque a gente tá o tempo todo se sentindo culpado. Porque o outro tá com ciúme, porque... E aquilo acaba fazendo com que a gente se comporte de uma maneira para que ele tenha mais ciúmes, entende? Então a pessoa que é ciumenta, por exemplo, eu vivi muito isso, então o que acontece quando a pessoa tem muitos ciúmes? Aparece alguém e fala assim, olha, eu vi o seu namorado, ou a sua namorada, eu vi a sua namorada no supermercado outro dia, ela estava conversando com um moço lá. Aí pronto, né? Ela estava conversando com o moço, nossa, ela parecia bem próxima dele, sabe? Aí você recebe a ideia e você começa a interpretar aquilo, você começa a colocar a história em volta daquilo. A sua mente, ela começa a gerar aquela ideia. Até que chega um momento que você pode até agredir a pessoa. Eu fui agredida, tá? Por quê? Eu tava numa loja, no shopping, e encontrei com meu primo. A gente conversando, batendo papo, e a gente brincando, sabe? Foi aquela coisa de primo, sabe? Brincando, ele sempre tava o tempo todo fazendo piadas, muito engraçado. E aí eu rindo, maravilha, né, com ele. E aí passou um amigo do meu ex-namorado falou, ei, Ju, você tá aí e tal? Ai, tudo bem, beleza. E aí eu continuei com meu primo ali, batendo papo e tal, mas não... Isso me causou tantos problemas, gente, porque aí ele foi lá, falou pro meu namorado, eu vi a Ju, acabei de falar com a Ju, ela tava no shopping, ela tava conversando com um moço lá e tal, E aí, claro, né, ele perguntou quem era o moço, ele falou, não sei quem é e tal, e aí começou a situação toda, né. Então, ele começou a criar na mente dele, ele já tava, né, ele já tinha ciúmes, né, já era ciumento. Aí veio a dúvida, quem era esse cara? Esse cara ela tá me traindo? E se ela gostar mais dele do que eu? E se ele for mais bonito do que eu? Gente, ele me perguntava o tempo todo quem era o cara, e se era bonito. Eu falava, meu primo, gente, meu primo, você conhece meu primo? Ele não acreditava, porque a descrição que o amigo deu pra ele não era a mesma que eu dei pra ele, né? Por quê? Porque o amigo dele viu o meu primo com os olhos dele, com a percepção dele. Eu via meu primo segundo a minha percepção. Então, eu não via meu primo como um cara bonitão, grandão e tal, porque eu era do mesmo tamanho dele. Então, eu não achava que ele era grande, né? Eu também sou uma pessoa, eu sou grande, eu tenho 1,81 m, meu primo tinha 1,81 m, então nós dois era da mesma altura, então eu via meu primo de igual para igual. Só que o amigo dele era mais baixinho, então ele viu meu primo como aquele carão lá, bonitão, grandão, né? Então, entende que... Aí ele colocou essa ideia na mente do meu ex-namorado, que era um cara grandão, eu dou a descrição do meu primo, falei que não era, você já viu ele. Mas eu não lembro se ele é grande, se ele é pequeno. Ele é grande, ele é do meu tamanho. Só que ele não entendia. Não adiantava falar nada que a pessoa não entende. Ela recebeu a ideia, ela gerou a ideia, ela aperfeiçoou a ideia dela, tá? Do jeito que ela queria que fosse, porque como ela era muito ciumenta, ela achava que eu estava traindo ela. Então, ele arrumou a ideia toda
E aquilo começou a se manifestar no mundo físico. Não que eu comecei a atrair ele, mas eu comecei a me comportar de uma forma, né? Eu tinha medo dele ficar puto da vida, então eu comecei a fazer o quê? Quando eu ia na casa da minha tia, eu não falava pra ele que eu ia pra casa da minha tia. Porque eu queria evitar, né, brigas. Eu já não aguentava mais evitar brigas. Então o que acontece? Quando você vive com uma pessoa assim, o que você vai fazer? Vai falar pra pessoa, se eu tô indo pra casa da minha tia, vai fazer o que lá? Ah, não. Eu tinha 17 anos, né? Então não tava afim de ficar justificando tal e tal. E aí o que aconteceu é que eu acabei me separando dessa pessoa por causa dessa história. Não por causa da história, mas no sentido assim, que eu não aguentava mais. Aquilo virou uma bola de neve. Uma ideia, gente. Uma ideiazinha, pequenininha, uma dúvida. Virou um negócio enorme. Causou um problema na família inteira, porque aí ele ficava brigando comigo o tempo todo e eu ficava puta da vida. E aí os impactos, né, de uma ideia gerada, né, que você não toma cuidado, os impactos disso na vida da gente é muito grande. Então, assim, às vezes a gente recebe uma ideia de uma pessoa e a gente começa a aperfeiçoar aquela ideia, a cogitar aquilo, e aí você vai trabalhando a ideia, você vai trabalhando. É tipo assim, alguém chega pra você e fala assim, nossa, você engordou? Você não engordou. Mas a pessoa, por exemplo, faz muito tempo que ela te viu. Você chega pra ela, vestido uma roupinha mais larguinha, sabe? Aí a pessoa olha pra você e fala assim, você engordou, você tá engordadinha, né? Pode prestar atenção pra você ver. Se isso nunca aconteceu com você, comigo já aconteceu, mas se isso nunca aconteceu com você, pode prestar atenção em volta de você pra você ver. O que acontece depois? Toda vez que você olha no espelho, você vai olhar e vai falar assim, essas gordurinhas aqui não estavam aqui antes não, olha, eu engordei mesmo. E aí você começa. A ideia não é sua, aquele pensamento não é seu. Só que você acolheu ele, você aceitou, você comprou pra você e aí foi pro útero do seu subconsciente e ali aquilo vai brotando, vai se alimentando com seus pensamentos em volta daquilo. Nossa, engordei, ai minha roupa tá apertada, né? Às vezes você pega a sua calça que você não vestiu há uma semana, mas porque jeans, né, encolheu um pouquinho, você coloca e aí você já vê que a calça tá apertada. Aí, ai meu Deus, engordei mesmo. Essa ideia não é sua. Só que vai chegar um momento que você vai se dar conta que vai se manifestar no mundo físico e você vai realmente, mas realmente começar a engordar. Porque o físico, ele obedece 100% ao mental, ao que está dentro. Não tem escolha, o que está dentro está fora. Vai se manifestar na sua vida. Então, meus queridos, a dica que eu tenho para deixar para vocês é que quando você recebe um pensamento, quando você está com um pensamento ali muito repetitivo, tá? Um pensamento que é muito repetitivo, tente observar o pensamento e se pergunte, esse pensamento é meu? Por que eu tô pensando isso? E você vai achar a causa. Você vai achar de onde vem o pensamento. Acontece, geralmente, na maioria das vezes, no meu caso, eu consigo achar de onde vem, qual é a origem do pensamento. É igual a história do papel higiênico. Depois eu fui fazer busca. Por que todo mundo tava endoidando buscando papel higiênico? E aí eu descobri que é um negócio que saiu lá da Austrália, porque a Austrália, o papel higiênico vem da China. E aí, quando aconteceu o confinamento na China, a quarentena na China, que tudo fechou, os australianos, eles fizeram a reserva deles de papel higiênico, porque eles sabiam que todos os portos iam estar fechados para a China. Eles não iam receber mais nada da China por um tempo. Então, eles fizeram a reserva e aí alguém filmou, colocou nas redes sociais e aí o mundo inteiro começou a correr atrás de papel higiênico. É isso, um ovo de cuco que a gente chama, né? Porque aqui no Canadá, por exemplo, no Quebec, onde eu moro, o Quebec ele é um grande fabricante de papel higiênico. Então, os quebequenses, eles saíram desesperados, esvaziando tudo de papel higiênico.
Só que não tinha nada a ver, a ideia não veio deles, né? Aquilo ali eles estavam sendo pensados. E eles não se deram conta. Então, assim, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Gente, é muito, muito interessante quando você começa a expandir sua consciência e você consegue ver esses princípios operando na sua vida, no seu cotidiano. Eu vejo o tempo todo isso operando. É muito, assim, é surreal. Fique presente para os seus pensamentos. Segundo o Access Consciousness, 99,99% dos nossos pensamentos não são nossos. E você? O que você aprendeu hoje nesse vídeo? Me conte aqui nos comentários, deixe seus comentários, eu adoro ler o comentário de vocês. Você pode me escrever também no direct no Instagram. Se tiver algum assunto do qual você gostaria que eu falasse, me fale aqui também, ou me mande um direct no Instagram. Meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu te digo até a próxima. Um beijo, gratidão por estar aqui.